Começa agora mais um Versão do Diretor, o seu conteúdo exclusivo para líderes de pequenos grupos de jovens da União Nordeste Brasileira. Temporada 3 da série O Contador de Histórias, estamos no episódio 11, 3 etapas da salvação. Esse é o segundo de 3 episódios que nós vamos tratar sobre a chamada parábola do filho pródigo, analisando hoje, diferentemente da semana passada, a figura do pai. O pai da parábola é simplesmente a figura mais incrível dessa história. Geralmente as pessoas costumam se identificar com o filho pródigo ou colocá-lo no centro da parábola, mas é o pai que chama a nossa atenção nessa história. É o pai quem toma todas as iniciativas que são divinas. É o pai que faz a diferença nessa história. Por isso hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 coisas que o pai fez ao receber o filho pródigo. A primeira dessas coisas foi resgatar o seu filho. Naquela cultura, um homem poderia ser apedrejado simplesmente pelo fato de ter desobedecido seu pai. Quando o filho apontou de longe e apareceu, o pai temia que os vizinhos pudessem agredi-lo de alguma forma, por isso correu e protegeu seu filho, dando início à primeira etapa da salvação, o resgate. A segunda etapa se dá exatamente quando o filho recebe de presente do seu pai sandálias, que naquela época representavam que ele fazia parte da família, uma vez que apenas os escravos andavam descalços. Assim, a segunda etapa se conclui, a etapa da restauração. A terceira etapa da salvação acontece quando o filho recebe do seu pai um anel, mostrando que agora ele é responsável pelos bens da sua família. Essa é a responsabilização. Com isso em mente, agora você pode ir para a parte das perguntas, que é aquele momento especial. Lembre-se que são as perguntas feitas do jeito certo que fazem com que o seu pequeno grupo se torne de verdade atrativo. Para tudo, brother, porque essa semana a gente tem uma coisinha para corrigir. As perguntas da semana passada foram repetidas durante essa semana na lição impressa e no PDF. Se você quiser ter acesso às perguntas originais dessa lição, acesse o Instagram do Jovens Adventistas Nordeste ou pause o vídeo porque elas estão bem aqui. A primeira pergunta nos leva a examinar o nosso relacionamento e a visão que nós temos de Deus. O que mais impressiona você sobre o pai dessa parábola? Um homem que foi profundamente envergonhado pelo seu filho, mas mesmo assim não deixou ele de amar. É assim que a gente se comporta? A segunda pergunta vai levar a gente a examinar a nossa condição de filho. O filho que agora foi recebido em casa também foi responsabilizado. Ele foi recebido com amor, mas também recebeu uma responsabilidade. E você, está cumprindo a sua responsabilidade ou só quer ficar na mamata de ter sido salvo por Jesus? A terceira pergunta nos leva a entender que tipo de relacionamento Deus tem com a gente. O pai da parábola apostou em um cara que tinha falido ele e restaurou a posição de filho. Deus não conhece limites para salvar e amar. As perguntas dessa semana vão fazer você e o seu pequeno grupo entender a figura central dessa parábola, que nunca foi nenhum dos 2 filhos. O personagem principal dessa história é o pai. O pai que ama, o pai que abraça, o pai que resgata, que restaura e que responsabiliza. É esse pai que o seu PG tem que conhecer. Leve eles até isso e você ganhou o encontro. E por falar em pai, não se esqueça que essa é a semana de cumprir o desafio do mês, que esse mês de março tem como tema Adote. Seja o pai que você aprendeu hoje para alguém durante essa semana. Nos vemos no próximo Versão do Diretor. A primeira pergunta eu acabei de esquecer, eu não faço a mínima ideia do que ela diz. E é por isso que eu vou olhar aqui no celular. Não, parei que você tá querendo me gravar, pulso. Você não me pega não, Rodrigo. Você me pega não.